A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos gravando mais uma pré-aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. O comentarista das 13 lições, desse seriado de 13 lições, é o nosso pastor Silas Queiroz, o exímio comentarista. E hoje nós vamos comentar a lição de número 10, tá? Que será ministrada na sua igreja dia 8 de setembro de 2024, Dia Nacional de Missões. Não pode esquecer esse detalhe, tá? Dia Nacional de Missões. Precisa se fazer, né? Falar sobre missões no dia 8 de setembro, na sua igreja, ok? Fica conosco até o final. Com certeza vai ser uma lição maravilhosa, com conteúdos, né, promissores, ok? O texto principal da nossa lição, o tema, o plano do livramento e o papel de Esther. Ok? Então vamos ver aqui, né, o papel de Esther no plano do livramento de Deus, do genocida do povo judeu. Ok? Texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com o ouvido se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Então, o texto está afirmando que não há outro Deus além do nosso Deus. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Então, nas adversidades, nos problemas mais difíceis da vida, eles são pedagógicos para nos ensinar a confiar em Deus. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 4, versos 5 ao 17, capítulo 5, verso 1 ao 3, verso 7 e verso 8, tá? Então, Esther, capítulo 4. Então Esther chamou a Hadaque, um dos eunucos do rei, que esse tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Hadaque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançarem a perder, ou seja, a matarem, né? Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para o destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo, ou seja, pelos judeus. Veio, pois, Hadaque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hadaque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então existe uma regra, né, para chegar-se à presença do rei, ok? E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei. Então Mardoqueu demonstra aqui a confiança que eles tinham em Deus e que o Espírito de Deus estava revelando, né, esse tempo para ele, que Esther veio para fazer a diferença juntamente com ele, tá? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim
e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Então Ester, em sua coragem, em sua decisão, mesmo que fosse para ela morrer, ela ia entrar à presença do rei fora do templo. O rei não havia chamado, mas ela ia arriscar. Mas para isso ela pede, que o povo judeu, Mardoqueu e o povo judeu jejuasse por ela, para que Deus mudasse o coração do rei Assuero. Esther, capítulo 5. E sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ou com Ramã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então vemos aí que o jejum e a oração fez a diferença, tocou no coração do rei, e Esther então foi concedido a ela a chegar ao aposento real, e o rei também aceitou a sua petição, ok? Então Deus estava no negócio e ela sabia que a oração e o jejum faz a diferença nas horas mais difíceis, nas horas que temos que decidir, e às vezes parece impossível ter um caminho, uma decisão para nós, mas Deus entra em providência através do nosso clamor. Avançando aqui para o objetivo da lição, que são 3, ok? Relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. Segundo, considerar o processo do convencimento de Esther por Mardoqueu. E terceiro, demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. São os 3 objetivos da nossa lição, e como é de costume, a lição tem introdução e tem 3 tópicos principais, como todo escritor é de praxe fazer, ok? Então o primeiro tópico da nossa lição, o perigoso plano e o temor de Esther, com 3 subpontos, ou 3 pontos, tá? No segundo tópico, Mardoqueu convence Esther, com 3 subpontos também. E no terceiro tópico, plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete, com 3 subtópicos. São esses tópicos, esses 3 tópicos, dos objetivos, que nós vamos agora discorrer nessa lição. Te peço que fique atento e fique conosco até o final, nessa pré-aula, porque tem muito subsídio para você, e você vai aprender aqui, tanto você professor, como aluno. E já peço de antemão que não esqueça de dar aquele like no nosso canal, compartilhar nossos vídeos e se inscrever se você ainda não é inscrito. Por gentileza, te peço essa cooperação. Então, avançando para a nossa introdução, o comentário da introdução, nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu, ok? O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio, do genocídio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido e era preciso clamar a Deus e agir sobre sua direção. E quem estava na frente para dar o livramento através de Deus era Esther e Mardoqueu. E eles não titubearam, eles entraram num clamor de jejum e oração. Esther ouviu o conselho de seu primo, que era, na verdade, aquele que criara, e então ela
pede a Mardoqueu que convoque a todos os judeus em todas as províncias, 127 províncias, que levantasse um clamor, um jejum e oração, para que ela pudesse entrar na presença do rei e resolver esse problema tão difícil para ela e seu povo. Avançando para o primeiro tópico da nossa lição, o perigoso plano e o temor de Esther. Tá? Primeiro ponto, lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu o seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Hadaque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Esther 4, verso 1 ao 5. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar nosso sentimento com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Romanos 12 e 15. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixasse só. Mateus 26, 36 e 38. Então Mardoqueu foi para a porta do palácio vestido de saco, jogando cinza sobre a sua cabeça. Era um ato de humilhação. Quando Esther soube da situação, envia-lhe roupas, achando que a princípio seria, talvez uma questão financeira. Mas Mardoqueu rejeitou as roupas. E como ela tinha enviado Hadaque, o eunuco, aquele que estava ao seu dispor, ele manda dizer a Esther que a questão não era essa, a questão era muito mais. E ele manda dizer a ela da carta que foi enviada a todas as províncias, através de Ramã, e com assinatura, a comprovação do rei, para matar todos os judeus, nas 127 províncias e nas regiões próximas, ok? Então era para matar todos. Então Mardoqueu envia essa carta e diz: olha, se você não agir nesse tempo, porque Deus certamente colocou como rainha para resolver essa questão nesse tempo. Se você não agir, você também não vai escapar, nem a casa do seu pai. No caso, seria ele quem criara Esther. Esther entende o conselho, ela atende o conselho de Mardoqueu. Então nós vamos ver aqui a seguir qual é a reação de Esther. Avançando para o segundo ponto, um obstáculo real. Tá? Então era um obstáculo real, um trocadilho aqui, e era um obstáculo também, que vem do rei, da realeza, ok? Por intermédio de Hadaque, Mardoqueu deixou Esther informado de todo ardiloso plano de Ramã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero. Lhe pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio, sem ser chamado pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspiração, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. E o que ocorre hoje com os presidentes, Os presidentes hoje têm que usar colete à prova de bala, andar em carro blindado, porque senão pode ser morto pelo maluco aí, Porque muitos querem tomar o seu lugar. Não era diferente o rei. O carro blindado do rei era o seu palácio. Alguém para falar com ele tinha que ter agenda, e se fosse fora da agenda, precisava dele permitir. Tinha que cair na graça dele, senão era morto.
tá? A sentença era pena capital. E Hadassah, ou Esther, manda avisar o seu primo, tá? Mas vemos que o seu primo, ele não dá moleza para Esther. Ele diz o que ela deve fazer, tá? Avançando para o terceiro ponto. Autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C. Olha aí, tá? Mesmo com todo cuidado, com toda a ditadura que ele tinha, ainda foi assassinado, porque tinha alguém que estava de olho em tomar a sua cadeira, o seu trono. 8 anos depois do episódio narrado no livro de Esther, 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes, né? Se não estou equivocado, era Mictã e não vou me lembrar o nome do outro agora, tá? Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente, como o ditador líbio Muammar Gaddafi em 1942 a 2011. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. Provérbios 15:1. E quando atacado, Deus é a nossa defesa. Então, aqui serve para nós, líder, né? Não podemos ser ditador. Nós temos que ser manso como Moisés. E nas dificuldades, você sendo manso e humilde na presença de Deus e sabendo tratar o povo, na dificuldade, Deus entrará com providência, como entrou no caso de Esther. Então, o autoritarismo do rei não resolveu nada, né? Ele foi feito uma trama por 2 dos seus súditos, né? E depois, mais tarde, 10 anos após, 8 anos após, um dos seus ministros, dos seus generais do rei Assuero, matou para, né, tomar o seu lugar. Então era assim que funcionava, certo? E que funciona até hoje. Nós vemos aí, há pouco aí, o Trump, né, ali nos Estados Unidos, levando um tiro ali, por pouco não morre, né? Temos Bolsonaro que levou uma facada. Tudo isso, irmão, é ganância por causa do poder. Mas se o líder, se o governante, se o rei for humilde, Deus entrará com providência. E não foi o caso de Assuero, porque ele era ímpio, né? E certamente, né, não escapou da morte trágica e perdeu o seu trono. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, Mardoqueu convence Esther. Vamos adentrar agora, certo? Na rota final, já chegando ali, né? Na solução que Deus trouxe, no livramento que Deus trouxe para o povo judeu, ok? Mardoqueu convence Esther. Primeiro, confiando na providência divina, né? Não pode confiar em homem, mas confiar na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther, pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Esther 4:13. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento, de outra parte, virá. Revela que Mardoqueu confiava em Deus, acima de tudo. Esther 4:14. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importante que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Salmo 121, verso 1 e 2. Deus abomina todo tipo de idolatria. Então, Mardoqueu foi claro. Esther, se você não reagir, se você se mostrar frouxa, fraca, nesse dia de angústia, a sua força será
fraca. Tá? E de outra parte, Deus mandará o socorro. Mas quem sabe Deus quer te usar você nesse tempo para você livrar o judeu dessa mortandade. Ok? Então não fica aquém desse problema. Tá? Não fica distante, mas toma posição. Enfrenta. E Deus vai te dar, certo? O livramento. E Esther compreende o conselho, a petição de Mardoqueu, e ela pede que todos jejuem, porque ela ia correr o risco. Se morrer, eu morro. Se tiver que morrer, eu morro pelo povo, tá? Mas eu vou fazer esse sacrifício. Mas ela sabia também que confiar em Deus era a melhor coisa. Se eles entrassem em jejum e oração, Deus podia livrar ela. E se não livrasse, ela morreria e Deus continuaria sendo Deus. Porém, Mardoqueu, além de pedir a ela essa grande intercessão pelo povo, dizendo a ela que ele não confiaria totalmente nela, que ela poderia ser um instrumento. Mas se ela não tomasse essa posição, de outra parte Deus mandaria o socorro para o povo, porque era o povo de Deus. E com o povo de Deus, ninguém mexe. Porque mexeu com o povo de Deus, mexe com a menina dos olhos de Deus. E cair na mão do Deus vivo é terrível. Então Mardoqueu dá o conselho, Esther entende, porque eles estavam na presença de Deus, e ela toma a decisão certa, e nós vamos continuar e nós vamos ver que Deus entrou com providência, né? Mesmo não aparecendo nas linhas do livro de Esther, Deus está trabalhando nos bastidores, ok? Avançando para o segundo, subponto do segundo tópico. Primeiro Deus, depois o homem, é lógico, tá? Primeiro Deus, e depois, em segundo plano, o homem, tá? Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus, para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta, a Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuasse por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo, junto com as moças que o assistiam no palácio. Esther 4,16. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nosso dia são o secularismo e o materialismo. Lucas 18:8. Inspirado no ateísmo, rejeitam e negam a realidade espiritual e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, com a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Tiago 4, verso 13 e 16. Então nós vemos aí que estamos vivendo um mundo antropocêntrico, aonde a população, as pessoas põem a confiança no presidente, põem a confiança no homem, achando que ele vai resolver tudo. Mas a Bíblia diz que nós que conhecemos a palavra, devemos viver em jejum e oração, orando pelas autoridades que foram constituídas por Deus, para que possamos viver em paz, ter dias de paz. Mas não podemos confiar. O que nós podemos confiar em Deus. E Deus pode usar o homem para um serviço, para um livramento, né, do plano de Deus. Mas quando passamos a confiar o homem por Deus em segundo plano, nós se tornamos idólatras. E é isso que Esther, ela está, né, reconhecendo. Ela não confia nela, não confia no rei, mas ela confia em Deus. E faz uma petição para Mardoqueu, dá ordem a todos os judeus, que jejuem por mim. Fica 3 dias sem comer e sem beber, em lágrimas. E eu e minhas moças, antes de chegar ao rei, eu vou com as minhas moças jejuar, tá? Ficar 3 dias sem comer e sem beber, para que Deus me livre da morte. E o rei aceita a minha presença no seu palácio. Como eu disse, era um lugar blindado. Só entrava se fosse agendado pelo rei. Porque havia, né, uma precaução contra as pessoas que rodeavam o rei, que queriam, né, tomar o seu lugar
até mesmo o seu súdito, aquele que rodeava, poderia fazer uma traição e matá-lo. Então ele precisava dessa cautela. Então o seu quarto, o seu aposento era o carro blindado. Ele precisava de selecionar as pessoas que entrassem ali para conversar com ele. Porém, nós vemos que Vasti, nós vamos andar aqui na lição, ela vai alcançar o favor do rei e a bênção de Deus. Tá? Avançando para o terceiro ponto, segundo tópico. Confiar em Deus não é tentá-lo. Tá? Lógico. Confiar em Deus não é tentá-lo. Se ele fazer, amém. Se ele não fazer, amém, ele continua sendo Deus. Tá? Então vamos aqui. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Mateus 4, versos 5 e 7 ao 7. Através do jejum, os judeus pediam a intercessão divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, Esther estava disposta a morrer. Perecendo, pereço. Esther, você pode conferir Esther 4,16. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e depois fé e disposição. Quem foi ele? Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18. Acho que todos vocês sabem, né? O drama de Daniel, né? Como ele buscou a Deus para solucionar aquele problema do rei Nabucodonosor, aquele sonho, né? E outros mais, o livramento na cova dos leões e tantos outros livramentos que Deus deu, porque os homens de Deus confiaram em Deus, não confiaram nos homens, ok? Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus, quer dizer, pôr Deus na parede, tá? Você pode pôr uma aranha, mas Deus não. E pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Jó 2, 9 e 10. Porque ele é soberano. Nós temos que humildade pedir a Deus. E se ele quiser, ele nos dá o livramento. Agora, nós não podemos pôr na parede, né? O que é tentar a Deus? Aconteceu já isso. Pessoas que pegam o versículo bíblico, isolam e falam, eu vou tomar um copo de veneno, e está na Bíblia aqui que se tomar alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Morrem, porque está tentando a Deus. Né? Mas houve um caso que foi ao contrário. Um fazendeiro, isso é um conto, certo? E parece que essa história, ela é fato, ok? Não gostava dos crentes, e o crente da sua fazenda, que trabalhava ali, pediu para fazer um culto, e ele não deixava. Mas certo dia, de tanto insistir, ele falou, vou deixar, mas vou fazer um trama com esses crentaiados. Preparou um almoço daqueles, né? Chamou todos os crentes, eles ficaram alegres, mas antes ele colocou veneno na comida. Envenenou a comida. Falou, eu quero ver esses crentes agora, o que vai acontecer com eles. E eles oraram, comeram alegre aquele banquete, e depois que terminaram, né, tomaram a sobremesa, passou-se a tarde e não aconteceu nada. O fazendeiro caiu de joelho pedindo perdão e aceitando a Jesus como Salvador. Isso não é tentar a Deus, isso foi um caso, né, que eles não sabiam. Agora, se eu sei do problema e eu vou tentar a Deus, como foi Satanás fez com Jesus, se tu és o filho de Deus, pula daí, que eu dará ordem aos seus anjos e não tropeçará em pedra alguma, que os teus anjos cuidarão de ti. Os anjos de Deus. Mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois mais 2 propostas que Satanás fez. A primeira, transformar as pedras em pães. A segunda, que pulasse do pináculo do templo. E a terceira, que ajoelhasse, né, ali naquele alto monte. E Jesus disse, vai de Satanás, porque só o teu Deus servirás, tá? Tem que servir Deus independente do que ele faz ou não. Nós devemos servir Deus pelo que ele é em nossa vida. Tá? Se ele fazer bem, se ele não fazer, amém, e nós continuamos o adorando. Foi o caso de Esther, ela não tentou, mas ela orou a Deus e esperou confiante. Se Deus atendesse, ela seria bem-aventurada. Se não, ela morreria e estaria também satisfeita, porque o Deus dela era, né, na vida dela. Okay? Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, o plano. Esther entra
à presença do rei e propõe um banquete. Olha aí, a coisa vai fluindo, né? E nós vemos que vai dar certo o plano de Esther. Primeiro ponto, prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele, quando a visse. Vida ou morte era um grande desafio. Por isso Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao palácio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Esther 5:1. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Provérbios 19:2. Mulheres sábias, como Esther e Abigail, conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. 1 Samuel 25:18. 18 ao 35. Por outro lado, imprudência e precipitação podem levar a prejuízos irreparáveis. Então veja bem, né, a prudência de Esther, né, a inteligência, a prudência, né, ela foi precavida, ela não foi de qualquer forma, ela não foi atrevida em avançar o sinal, ela sabia que ela poderia morrer se o rei não aceitasse, mas o que ela fez? Ela não podia adiar o seu plano, o seu projeto, porque senão passaria os dias e a carta, né, que foi selada pelo rei e o mandado que foi feito por Amã para destruir os judeus ia acontecer e não ia dar tempo. Por isso que Mardoqueu disse: você não pode ficar inerte, você tem que tomar uma posição, porque senão vão matar o nosso povo. E se você não fizer isso, certamente o seu povo vem de outra parte. Mas quem sabe Deus te preparou, você é rainha, foi preparada para esse tempo. Então ela toma uma posição, ela projeta um plano de jejum e oração, e ela não vai com cara desfigurada, não vai triste, mas ela veste a veste real de rainha, né? É o que nós temos que fazer quando nós jejuamos. Não devemos comparecer diante das pessoas com o rosto desfigurado, mas alegre-se, porque o jejum, quando você jejua, você está dizendo ao diabo que o seu Deus não é o seu ventre, tá? Porque quando nós somos gulosos ou gulões, nós estamos dizendo que o nosso Deus é o nosso ventre. Mas nós temos que tirar dias de jejum, de oração, que está escasso em nossos dias. Nós temos que tomar cuidado com isso e ensinar também os demais, tá? Porque isso faz a diferença. Quando você jejuma, você está dizendo como Cristo: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi isso que Esther estava dizendo. O homem pode decretar, mas quem dá a última palavra é Deus. Parecia impossível nesse caso, mas a última palavra foi de Deus e o livramento veio com certeza. Ok? Então é importante, né, a prudência, não ser precipitado, mas ser como Esther, ser prudente nas decisões. Vai mudar para algum lugar, vai comprar alguma coisa, vai fazer um negócio que precisa de muita prudência, oração e jejum na frente, e aí as coisas podem dar certo, porque Deus está no negócio, tá? Mas quando nós precipitamos e tomamos decisões sem orar, sem jejuar, podemos correr o risco de tomar grandes prejuízos, ok? Segundo ponto do terceiro tópico: estendendo o cetro. Olha aí, a coisa vai fluindo, viu? Tá dando certo o plano de Esther, mulher de Deus, juntamente com Mardoqueu, ok? Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Esther 5:2. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. O que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Era um protocolo, né? Era algo que o rei
automático ele falar essa palavra para a pessoa que ele aceitava ali na sua presença, fora da agenda, fora do tempo, né? Então, até a metade do reino se te dará. Esther 5:3. A disposição da vontade do rei foi manifesta com o uso de uma frase que era comum nessa ocasião, mas que, segundo o estudioso, não se interpretava de forma literal, ok? Herodes usou essa mesma expressão. Mateus 6, versículo 21 e 23. É só conferir lá, tá? Então nós vemos aqui que quando a rainha Esther chegou, aproximou, estava no pátio, ela não entrou, não foi atrevida, ela ficou no pátio. E quando o rei do seu aposento viu ela, chamou ela e estendeu o cetro de ouro. O que desejas? O que queres? Qual é a tua petição? Até a metade do reino lhe dará. Esther sentiu um alívio. Estou livre da morte. Deus ouviu a minha oração, o nosso Jesus e a nossa oração. Se fosse um crente pentecostal igual nós, ia falar em língua ali naquele momento, né? Coisa linda, né? Ela foi livre da morte e o rei Assuero aceitou, irmão. Era sentença, era pena capital. E então o plano dela está dando certo. Vamos continuar. Terceiro ponto. Em sintonia com Deus. A circunstância narrada no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela, tá? Não era boba. Apenas o convidou para um banquete, junto a Ramã. Na ocasião, o rei renovou a sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Amã, ou Ramã, para outro banquete, primeiro e segundo, no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Não vamos entrar agora, né, no desfecho dessa história, porque senão nós vamos atropelar a próxima lição. Mas continua conosco na próxima aula, na próxima pré-aula, nós vamos aqui, certo? Chegar à conclusão e desvendar esse mistério, né? O que Deus fez por Esther, como foi o livramento e como Ramã, que situação Ramã ficou e que situação ficou Mardoqueu, tá? E assim nós vamos fazer esse desfecho na próxima lição, não podemos atropelar. Paramos por aqui. Vamos fazer a leitura e a conclusão, a leitura da conclusão final, e na próxima lição continua o episódio, né, de Esther. Conclusão: Esther e Mardoqueu, é claro. E Ramã também, certo? E Assuero. São 4 personagens principais, né? Conclusão: confiar em Deus é depender dele. Confiar em Deus, depender dele, nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle, só a Ele glória. Deus está no controle de tudo, meu filho. Pode estar pegando fogo, tudo de cabeça para baixo, mas Deus dá a última palavra e tudo volta ao normal, porque Ele é o Deus do impossível, ok? Um abraço, Deus abençoe, um beijão no coração e até a próxima aula. Não perde o próximo episódio, a lição de número 11, a 11ª lição, ok? Esther vai conseguir e vai ter a vitória, mais Mardoqueu. E Naamã certamente vai ter o seu pago. Deus abençoe, um beijão no coração.